Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Satanás e suas presas, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 3 de junho de 1970. As explicações do Espírito da Verdade sobre o Espírito do Mal, Satanás, demônio ou diabo, são de uma oportunidade singular. O mundo inteiro parece estar dominado por ele. Poderia falar-nos sobre as vítimas do aniversário? Satanás, demônio, diabo e tantas outras designações do inimigo significam os espíritos maus, impuros ou imundos que atacam os homens e as mulheres que lhes dão brecha. Por possessos ou possessos do demônio, devem-se entender os encarnados subjugados, quer corporalmente, quer corporal e espiritualmente, por espíritos maus. A possessão de que falam os evangelistas, nos casos que relatam, não era mais do que subjugação, e os lunáticos eram encarnados sujeitos a obsessões ou subjugações momentâneas, que se repetiam com certa regularidade. Jesus se servia sempre das expressões em uso, de acordo com os preconceitos e as tradições, a fim de ser compreendido e, mais ainda, escutado. A subjugação consiste na ação dominadora que o espírito mau exerce, sujeitando-o momentaneamente à sua vontade sobre outro espírito que, mais fraco, se deixa dominar. Para produzir os efeitos corporais ou físicos, atua fluidicamente sobre o encarnado, combinando com os deste os fluidos do seu perispírito, utilizando-se de todos os elementos de mediunidade, tanto sensitiva ou impressionável, quanto de efeitos físicos que lhe ofereça a organização da sua vítima. Faz-lhe sentir a sua presença e a atormenta, provocando-lhe convulsões. Em suma, por meio da ação fluídica exercida segundo a sua vontade dominante,
dispõe do seu corpo a seu bel prazer. Para produzir efeitos corporais e espirituais ou morais, o obsessor procede também como acabamos de explicar. Serve-se dos elementos de mediunidade, audiente, falante, vidente, psicográfica e outras que possa encontrar na sua vítima, atuando sobre seus órgãos materiais, aptos à manifestação que deseja obter. Faz que lhe ouça a voz, que fale, que escreva, que tenha visões, etc. Resumindo, atormenta corporal e espiritualmente o subjugado, por todos os meios que a organização deste lhe põe à disposição, e ainda o induz a tomar resoluções absurdas ou comprometedoras, mesmo aos atos mais ridículos, ou então pela ação fluídica que exerça sobre o cérebro da vítima, chega até a produzir nela, momentaneamente, a aberração das faculdades, o que para os ignorantes é uma loucura comum, com intervalos de lucidez. Desse modo, se produziram todos os efeitos, tanto corporais ou físicos, quanto morais ou espirituais. Nos casos que os evangelhos relatam de subjugação de encarnados, que eles designam por possessos ou possessos do demônio, além da obsessão e da subjugação, quer corporal apenas, quer corporal e espiritual ou moral, há os casos a que podeis chamar possessão, em que o espírito do obsessor se substitui ao do encarnado no seu corpo, a fim de servir-se deste como se lhe pertencesse. Tais casos, felizmente, são raros. Opera-se a substituição da forma seguinte: pela ação da vontade dominadora do mau espírito, o espírito encarnado ou reencarnado é, por assim dizer, expulso do seu corpo, ao qual se conserva ligado apenas por um cordão fluídico, com o auxílio do perispírito. Combinando os fluidos do seu perispírito com os fluidos do perispírito do encarnado, o espírito mau se introduz no corpo pertencente a este e lhe imprime a ação que é o produto daquela combinação fluídica. O perispírito do encarnado ou reencarnado fica sendo o instrumento e o auxiliar indispensável ao outro, para que, por ato da sua vontade dominadora, possa servir-se do corpo de que apoderou, como se fosse coisa sua. Enquanto dura a substituição momentânea, o espírito do encarnado fora do corpo, que lhe pertence, e ligado a ele somente pelo cordão fluídico, vê tudo o que este faz sem poder impedi-lo, por se achar dominado e submetido à vontade do outro. Tal substituição tanto se pode dar em estado de vigília, como no estado de sonambulismo do encarnado. No primeiro caso, a ciência do vosso planeta diz que se trata de um desarranjo do cérebro. Felizmente, repetimos, tais substituições são raras. Há ainda um caso excepcional de substituição, que sempre, com um fim útil e com a permissão dos anjos da guarda, se produz voluntariamente. É aquele
em que, no estado de sonambulismo magnético, o espírito encarnado, cedendo à súplica de outro que se quer manifestar, consente em deixar o seu corpo, empresta àquele, por assim dizer, o instrumento necessário à manifestação. Ainda aqui, o processo de substituição é o mesmo. Ela se opera exatamente como quando é obra da violência de um espírito obsessor, com a única diferença de que aqui há consentimento, há acordo de vontades para que o fato se produza. As obsessões e subjugações são provocadas sob a influência atrativa dos fluidos similares, pelas disposições do encarnado, pela natureza de suas más tendências, de seus pendores e sentimentos maus. São também, não raro, uma provação e muitas vezes uma expiação de fatos de existência anterior. Se constituem um mal para o encarnado. São um mal permitido, porque lhe será proveitoso. Tudo, inclusive a punição ou castigo, tem sempre por fim o vosso progresso ou aperfeiçoamento moral e espiritual. Nada ocorre sem ser pela vontade de Deus, e sobre aquilo que ocorre segundo a vontade divina. Os espíritos superiores e os bons espíritos exercem vigilância para que aquele resultado não deixe de se produzir. Os obsidiados e subjugados entre vós aparecem todos os dias, e os ignorantes da verdade os consideram atacados de enfermidades físicas, de loucura ordinária, e tentam inutilmente curá-los pelos meios humanos, em vez de recorrerem a Deus pela prece e ao exemplo moral.